Gênesis 33, capítulo 33, versículo 12. A partir do 12 até o 18, nós vamos correr ali. Mas antes de ler, para você ler com você essa passagem bíblica, eu preciso contextualizar você do que nós vamos ler aqui. Porque aqui pega bem o bonde andando. Então aqui é Moisés conversando com o Senhor, né? O homem que foi considerado amigo de Deus. Moisés foi considerado amigo de Deus. É assim que a Bíblia descreve ele. E nesse contexto dessa conversa, era após um momento bem difícil. Porque a Bíblia diz que Moisés subiu um monte, né, para buscar as tábuas com os 10 mandamentos. E enquanto Moisés estava lá 40 dias na presença de Deus, se deleitando na presença de Deus, o povo se cansou de esperar Moisés voltar, descer do morro, do monte Sinai, e o povo começa a construir um bezerro de ouro. Mas o problema disso é o quê? É que esse povo tinha visto muita coisa, tinha visto Deus fazer muita coisa. Viu Deus libertar eles da mão de Faraó com as 10 pragas, viu Deus abrir o mar vermelho, viu Deus libertar eles de uma forma poderosa. Porém, depois de 40 dias que Moisés sobe o monte, o povo volta a viver uma cultura do Egito. Uma cultura de idolatria, uma cultura de fazer as coisas do seu jeito. E então, Moisés está diante de Deus, conversando com Deus e falando para Deus, intercedendo pelo povo. Porque Deus aqui já não queria mais caminhar com aquele povo. Porque a Bíblia diz que Deus falou que aquele povo era um povo obstinado. Então nós vamos ler ali a partir desse ponto. Então, depois, se você ler, depois eu quero te encorajar a ler esse capítulo inteiro em casa, o capítulo 33. Mas ali, a partir do 12, Deus então promete estar com o seu povo. Apesar de tudo que eles tinham feito, apesar da idolatria, apesar do seu coração duro, né? Apesar disso. Então ali do 12 diz assim: Moisés diz a Deus, o Senhor: é verdade que me mandastes guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolhestes esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Queridos, esse é o versículo chave dessa passagem toda. Olha só o que Moisés diz: Senhor, se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Uau, Deus falando com o homem, gente. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Vamos parar por aqui. Queridos, aqui nós vemos o coração de Moisés. Aqui nós vemos Moisés preferindo ficar parado do que caminhar sem Deus. E eu creio que esse é o ponto-chave dessa manhã. Sabe, até onde nós estamos dispostos a ir sem a presença de Deus? Ah, mas eu tenho Deus no meu coração. Ah, mas eu conheço a Deus. Mas será que nós estamos dispostos a carregar a presença de Deus? A que custo? Quanto vale a presença de Deus para nós? Será que nós substituímos a presença de Deus por outras coisas no nosso dia a dia? Sabe, como consequência do pecado daquele povo, Deus disse algo para Moisés. Ali atrás, um pouco ali atrás, né? Se você ler um pouco para trás, ali, Deus fala assim, ó: eu cumprirei a minha promessa. Vocês entrarão na terra prometida, mas eu não estarei no meio de vocês. É por isso que vem esse diálogo aqui que a gente acabou de ler.
Deus falou que o povo ia entrar na terra prometida, que eles iam receber tudo aquilo que Deus tinha prometido, mas Deus não estaria com eles. Por isso que Moisés clama, pelo povo e pede para que o Senhor esteja. Então eles teriam a terra, eles teriam vitórias, eles teriam bênção, mas não teriam a presença de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas, elas querem as bênçãos, elas querem as promessas, elas querem a cura, a libertação, mas não estão dispostos a buscar a presença de Deus. E nesse momento, Moisés ele faz uma das declarações mais profundas da Bíblia, que eu acho que é uma declaração que deveria estar no nosso coração e na nossa boca todos os dias. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Talvez a nossa oração deveria ser essa todos os dias. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa levantar dessa cama e trabalhar. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa fazer as coisas que eu preciso fazer nesse dia. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa fechar esse negócio. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa sentar essa mesa. Essa deveria ser o desejo do nosso coração. Não é à toa que Moisés é considerado amigo de Deus. Será que nós somos conhecidos como amigos de Deus? Ou apenas conhecidos de Deus, ou apenas frequentadores de uma igreja? Não, o desejo do nosso coração deve ser de intimidade com o nosso Deus, dia após dia. Moisés, ele prefere ficar no deserto do que seguir sem a presença de Deus. Moisés preferia ficar parado ali. Ele sabia, ele já tinha aprendido a depender de Deus, ele já tinha conhecido o caráter de Deus, ele já tinha conhecido quem Deus era, e ele sabia que não tinha como prosseguir sem o Senhor com eles. Então a pergunta para nós nessa manhã é: o que o Espírito Santo quer de nós nessa manhã? O que o Espírito Santo quer conosco? Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, Ele quer 100% de nós. Mas o que nós viemos buscar aqui nesse lugar? Será que nós viemos buscar da presença de Deus, ou apenas viemos buscar bênçãos, provisão, cura, libertação, restauração? Sabe, a maior necessidade da igreja nunca foi milagres, mas sempre foi a presença de Deus. Jesus não veio para melhorar a nossa vida. Jesus não veio para nos dar um trabalho melhor. Jesus não veio para nos dar uma vida mais confortável. Jesus não veio para nos dar riquezas. Jesus não veio para nos dar facilidade. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, porque o pecado separou o homem de Deus. Então, queridos, quando nós pensarmos por que o nosso amado Deus veio em forma de homem a essa terra, não foi para nos dar uma vida melhor, uma vida mais fácil, mais próspera, mais abençoada, não. Foi para nos ligar de novo a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Nós fomos sarados. Todo o resto vem no bolo, vem no monte, vem no presente. Mas o principal objetivo de Deus ao enviar Jesus foi para nos reconciliar e foi para trazer de novo a presença de Deus à vida do homem. Então, quem experimenta a presença de Deus nunca mais se satisfaz com uma religião, com conquistas, com as coisas desse mundo. Quem experimentou o Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E se a gente sai desse lugar, volta aquele vazio, volta aquela dor, aquela procura por algo. Então, nós precisamos aprender que no Santo dos Santos, na suficiência de quem Cristo é, de quem Deus é, nós encontramos tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Então a presença de Deus vale mais do que qualquer promessa. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. A presença de Deus vale mais do que qualquer promessa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fale isso. A presença de Deus vale mais do que qualquer promessa. Salmo 84:10 diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Um único dia na presença de Deus tem mais valor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Às vezes nós almejamos estar em alguns lugares, mas deixa eu dizer para você, sabe, buscar nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida, satisfação para o nosso coração, é como achar que ir lá na loja comprar algo que a gente tanto quer. Sabe quando você vai comprar algo que você quer muito?
E você pensa, hoje eu vou comprar aquilo que eu desejei, que eu sonhei. Seja um carro novo, uma casa, um tênis, uma coisa para casa, uma roupa. Você vai com aquela expectativa e você se alegra com aquele momento. E isso é maravilhoso. Mas, queridos, nós sabemos que nada nessa terra é capaz, é suficiente para preencher o nosso coração. Sabe? Por isso que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque em outro lugar nós não vamos ser satisfeitos plenamente. Então, muitas vezes nós queremos as curas, as bênçãos, as mãos do Senhor. Às vezes nós estamos assim como Marta, correndo de um lugar para o outro, sendo que o Senhor nos chama para ser como Maria. Sabe? Nós precisamos querer produzir a glória do Senhor. Aquele povo de Israel, eles estavam indo rumo à terra prometida, e o foco deles era o quê? Uma terra que manava leite e mel, porque essa era a promessa do Senhor. Olha, eu vou enviar vocês para uma terra que mana leite e mel, e aquela terra vai ser boa, e lá vai ser bom, e vocês vão ser livres da escravidão. Essa era a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus não era a melhor parte. A melhor parte era a presença de Deus. Por isso, queridos, que a promessa nunca é a melhor parte na nossa vida. Deus vai te dar um carro melhor, Deus vai te dar uma casa melhor, um trabalho melhor, Deus vai realizar sonhos, desejos no seu coração. Isso é maravilhoso, mas essa não é a melhor parte. A melhor parte é a presença de Deus. Nós agora há pouco estávamos aqui no louvor. Como é bom estar na presença de Deus. Sabe, eu estava conversando com o irmão outro dia, a última palavra que eu preguei, na segunda eu passei estudo para uma classe aqui na igreja, e o irmão estava dizendo, pastora, domingo eu tive uma experiência com Deus tão profunda, sabe, eu estava com meu coração tão aflito, tinha tantas questões no meu coração, e a partir daquele momento do apelo, depois da palavra, pastora, eu me arrependi profundamente de algo que eu estava vivendo. Eu recebi algo no meu coração que eu não sei nem explicar, uma paz que eu só sentia lá na adolescência, quando eu conheci Jesus. E de lá para cá eu me perdi um pouco, né? Mas domingo passado eu tive uma experiência profunda com Deus, e parece que eu saí da igreja mais leve. É disso, queridos, é disso, uma experiência profunda com Deus, com a presença de Deus. Por isso que a palavra diz, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Por isso que quando nós entendermos, sabe, esse povo não entendeu. Esse povo não entendeu. Por isso que eles ficaram 40 anos rodando no deserto e morreram lá. Por isso que eles morreram no deserto. Eles não chegaram à terra prometida. Porque quando nós não vamos com Deus, nós rodamos no deserto e nós não chegamos nas promessas de Deus para nós. Por isso, Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem bênçãos, Deus tem um lugar. Tem, mas essa ida, esse caminho, esse êxodo, sabe? Por isso que é êxodo, né? O povo estava indo. Esse caminho até a terra prometida precisa ser acompanhada do nosso Deus. Então imagine um menino, né? Onde um pai viaja muitos dias no mês. E esse pai manda presentes para esse filho, esse pai manda dinheiro no Pix para esse filho, mas esse pai nunca está presente em casa. Sabe, raramente ele volta para casa. Talvez quando ele vai para casa ele fica só no celular, ele não dá atenção para o seu filho. Muitas vezes nós somos assim, somos como esse pai, sabe, que nós desejamos até o presente, as mãos de Deus, mas nós não desejamos a presença. O que você acha que um filho mais precisa, gente? Presente ou presença? O que você acha? Presente ou presença? Presença. Sabe, você pode marcar o coração dos seus filhos com alguns presentinhos, mas você não vai marcar profundamente se não for com a sua presença. Você precisa estar presente com Deus. Não é difícil, não é fácil viver essa vida na presença de Deus. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nós vamos ter que deixar a nossa comodidade, a nossa zona de conforto, né? As nossas desculpas, as nossas muletas. Mas é muito corrido, mas é difícil. Não, difícil mesmo é viver longe da presença de Deus e viver correndo atrás do vento. Então é exatamente isso que Deus procura, filhos que desejam mais a sua companhia do que as suas dádivas. Filhos, Deus deseja filhos. Jesus veio e Jesus é a ponte. Através de Jesus nós somos adotados. Então nós somos adotados como filhos de Deus.
Os presentes de Deus são maravilhosos. Quem aqui já recebeu algum presente de Deus aí? Levanta a mão. Eu já recebi vários presentes. É bom, gente? É bom. Né? Eu digo que é que nem profecia. A profecia é bom quando a gente recebe uma palavra da parte de Deus. É maravilhoso. Né? A profecia é presente. Mas presente não vem todo dia. Quem é pai e mãe sabe. Você dá presente para o teu filho todo dia? Não dá. Né? Tem momentos especiais. Então, se nós queremos a revelação de quem Deus é, se nós queremos receber de palavras, nós precisamos gastar tempo na presença, na palavra. Nós precisamos gastar tempo debruçados. Nós precisamos gastar tempo com o nosso Pai amado. Nós precisamos convidar o Espírito Santo. Quando a gente abre os olhos, falar: Espírito Santo, Santo Espírito de Deus, enche o meu dia, enche com a tua presença. Nós precisamos gastar tempo na presença de Deus. Sabe, a presença de Deus é o único lugar onde a nossa alma encontra descanso e o nosso coração encontra propósito. O segundo ponto é: a presença transforma quem permanece. 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória na sua própria imagem. Então a presença de Deus é que vai nos transformar. Sabe, você não precisa fazer força para ser diferente. Você não precisa fazer força para ser um filho melhor. Você não precisa fazer força para ser um marido melhor. Você não precisa fazer força para ser um funcionário melhor, um patrão melhor. Você não precisa fazer força para ter grandes ideias extraordinárias. Você não precisa fazer força para desenvolver grandes coisas. Nós precisamos fazer força para estar na presença de Deus. Essa é a força que nós precisamos fazer. Porque aqui, queridos, nós somos despertados, nós somos transformados. Aqui, na presença de Deus, o Senhor, Ele conta os desejos do seu coração. Ele conta os seus segredos. Então, nós precisamos aprender a fazer 3 coisas. Contemplar a presença, permanecer na presença, e só assim nós seremos transformados pela presença. Contemplar: Senhor, eu contemplo quem Tu és. Senhor, eu vejo as grandezas das Tuas mãos. Pai, a natureza declara as obras do Criador. Sabe, você começa a olhar para Deus e você começa a engrandecer o nome dEle. Você começa a perceber o quão pequeno você é diante da grandeza do nosso Deus. E quanto mais nós estamos diante de Deus, contemplando a sua presença, quanto mais nós permanecemos ali, nós escolhemos estar ali do que estar em outros lugares, a nosso caráter é transformado. Nós começamos a ser transformados, nós começamos a ficar parecidos com Jesus. Então, não existe transformação sem contemplação. Não existe, querido. Não existe. Se nós queremos ser transformados, como o versículo diz, de glória em glória, segundo a imagem do nosso Senhor, nós precisamos aprender a contemplar a presença de Deus. Como nós estávamos vivendo aqui, esse momento de louvor tão precioso, onde nós estávamos mergulhados na presença. Se nós não levarmos esse ambiente para a nossa casa, porque o culto não é suficiente. O culto não é suficiente. O culto faz parte e é indispensável. Como família, como corpo de Cristo, nós precisamos disso. Mas esses louvores, essa atmosfera, essa presença, esse derramar do nosso coração, essa vontade de chorar e de se jogar no chão na presença de Deus, precisa nos acompanhar para a nossa casa. Precisa estar dentro da nossa casa. Sabe, não como um lugar, como um altar físico. Lembrando que o altar do Espírito somos nós. No Antigo Testamento, o fogo permanecia aceso no altar do templo. Do templo, no altar do tabernáculo. Mas hoje, a partir do Pentecostes, esse altar somos nós. Por isso que é aqui dentro que não pode entrar coisa ruim. É aqui dentro que não precisa entrar coisa que vai apagar a chama do Espírito. Não é esse lugar. Não é esse altar aqui, é este altar aqui. É neste lugar que agora a presença de Deus habita. É neste altar aqui que o Espírito Santo de Deus habita. E é esse altar aqui que precisa estar limpo dia após dia, para que haja contemplação, a permanência da presença de Deus e da palavra, para que haja transformação na nossa vida. Então, o maior avivamento começa quando Deus volta a ser suficiente na nossa vida. E eu preciso perguntar para você nessa manhã: Deus é suficiente para você? Não há nenhuma outra inquietação no seu coração maior do que Deus? Eu não digo que em alguns momentos venham algumas coisas que querem roubar a nossa paz.
Mas quando vem alguma coisa que quer roubar a sua paz, aquilo fica roubando a sua paz por dias e dias e dias, e você dorme e acorda pensando naquilo, e você fica ansioso por aquilo, e a sua vida parece que gira em torno daquilo. Ou quando vem essas coisas, você fala: Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, isso aqui eu não posso controlar. Senhor, isso aqui eu não posso fazer nada. Senhor, isso aqui é pequeno diante daquilo que o Senhor pode fazer. Senhor, o Senhor criou todas as coisas. O que é essa situação para o Senhor? Sabe, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor quer trabalhar no meu caráter, o Senhor quer trabalhar na minha vida, o Senhor quer me fazer crescer. Senhor, eu confio, a minha vida está nas tuas mãos. Sabe, para onde nós direcionamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa força, ali está, né, aonde nós depositamos a nossa expectativa e a nossa esperança. Então, o maior avivamento da minha e na sua vida vai começar quando Deus for suficiente. Quando o nosso trabalho não for a maior preocupação. Quando a troca pela casa não for o maior desejo do nosso coração. Quando a preocupação com as coisas do trabalho, da família, até dos filhos, do cônjuge, não estiver no primeiro lugar. Mas quando Deus estiver no trono mais alto do nosso coração, é ali que vai começar um avivamento. E deixa eu dizer para você, a partir de um avivamento, queridos, tudo se transforma. Se você olha a história dos avivamentos, por exemplo, lá na ilha de Fiji, meu Deus do céu, até os alimentos que eles plantavam lá, né, pastor? Era tudo enorme, eles plantavam abóboras, davam abóboras imensas. Estude um pouco sobre a história dos avivamentos, que você vai ver. Quando acontecia um avivamento num lugar, tudo se transformava. A cidade era transformada, as pessoas eram transformadas, o ambiente, a terra era transformada. Porque, queridos, o que nós mais precisamos é da presença de Deus, não é de nenhuma outra coisa. Não é como esse povo aqui que estava focado em chegar na terra prometida e só sabia reclamar, e só sabia exigir. Porque que saudade das cebolas do Egito, eram escravos por 400 anos e clamavam a Deus por libertação. Mas quando a libertação chega, o que eles fazem? Eles só se lembram das cebolas do Egito, eles se lembram da carne que não tinha lá no Egito, e eles até falam que era melhor estar lá. Então que não sejamos esse povo, mas que sejamos o povo que deseja a presença, que se alegra com a presença, que, como nosso irmão Elmo falou aqui na hora do dízimo, que apesar das lutas, das dificuldades, eu consigo olhar para aquilo e dizer: Senhor, eu te vejo em tudo. Sabe, eu te vejo em tudo, Senhor. Se está difícil é porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo algo. A Bíblia diz que o Senhor trabalha até enquanto a gente dorme. O Senhor trabalha até enquanto o justo dorme. Então nós podemos descansar tranquilos na presença de Deus. Então quem vive perto de Jesus começa a aparecer com Jesus. Sabe, quem vive na presença vive com as marcas de Jesus. Quem vive perto do fogo carrega o cheiro de fumaça. Você já fez uma fogueira? Nós compramos um fogão a lenha lá em casa essa semana, chegou. Glórias a Deus, está tudo lá agora, né? Vai ser instalado hoje, em nome de Jesus, Senhor, usa desse varão. Queridos, eu já estou pensando, eu vou ficar cheirando a fumaça, apesar que o fogão diz que não dá fumaça, mas eu já sei como é. Porque não tem como você ficar perto do fogo e não ficar com cheiro de fumaça. Sabe, quando nós estamos perto da presença de Deus, do fogo do Espírito, nós vamos sair com cheiro de fumaça. E quando nós passarmos perto das pessoas, as pessoas vão dizer: que cheiro é esse? Tu estava perto do fogo? Eu estava perto do fogo do Espírito. Nós precisamos desejar ter esse cheiro de Jesus. Nós precisamos desejar causar sede nas pessoas, a ponto das pessoas dizerem: o que você tem? O que você tem? Compartilha comigo. Sabe, as pessoas precisam olhar para nós e dizer: eu quero ir na sua igreja, eu quero viver o que você vive, eu quero ter uma família abençoada assim, eu quero ter filhos abençoados assim. Porque quem vive perto da presença vive cheirando o fogo da presença de Deus. Então nós não podemos desejar apenas uma visita do Espírito Santo nos cultos, queridos, é muito pouco. Nós precisamos desejar o Espírito Santo dia após dia, dia após dia. Sabe, o maior milagre não é alguém cair no chão cheio da presença de Deus. Esse não é o maior milagre. O maior milagre é alguém levantar do chão, cheio da presença de Deus, e ser transformado no seu caráter, e viver uma vida que agrade a Deus, uma vida onde coloca o Senhor como prioridade, uma vida que não negocia a presença de Deus na sua casa, uma vida que não negocia aquilo que ouve, aquilo que fala, como vive. Sabe, esse é o maior milagre da redenção, é a transformação de vida através de Jesus.
Então nós precisamos buscar a presença de Deus. Sabe, um pedaço de ferro, quando ele vai para o fogo, o ferro ele é duro, né? A gente não consegue quebrar uma barra de ferro. Mas a partir do momento que o ferro ele entra em contato com o fogo, o que acontece? Ele começa a ficar vermelho, ardente, e ele começa a amolecer. Por quê? Porque ele está ali em contato com o fogo. O ferro em si não é o fogo. O ferro em si ele não consegue se dobrar. Mas a partir do momento que ele é colocado no fogo, algo acontece com ele. E mesmo o ferro mais duro, ele é transformado ali na forma da pessoa que está ali movendo com ele. Não importa como eu e você chegamos aqui nessa manhã, talvez duros em nosso coração, cheios de tantas coisas desse mundo. A partir do momento que nós chegamos perto do fogo, da presença de Deus, a nossa vida é tocada e nós somos transformados pela presença de Deus. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Então não é apenas a intensidade de um culto que muda a nossa vida, mas é a constância na presença de Deus. Não é apenas o que nós vivemos aqui, mas é o que nós fazemos quando nós saímos daquela porta com a presença que nós recebemos aqui. É como a bateria do celular, você carregou ela encheu 100%, mas você vai tirar ela da tomada para usar aquela bateria. É isso que acontece aqui. Quando nós viemos aqui, o Senhor nos abastece como família, como povo, mas nos abastece para sair ali para fora, para viver tudo aquilo que Ele tem com Ele. Lembre-se que aquilo que Deus tem para você não é você sozinho. Tudo que Deus tem para você é com Ele. É uma parceria com o Senhor. Você pode fazer uma parceria com o medo. Você pode fazer uma parceria com a desconfiança. Você pode fazer uma parceria com a descrença. Você pode fazer uma parceria com o amor ao dinheiro. Você pode fazer uma parceria de colocar a expectativa numa pessoa. Ai, quando eu casar. Ai, quando eu encontrar alguém. Ai, quando eu mudar de emprego. Ai, quando eu mudar de cidade. Ai, quando as coisas darem certo. Você pode fazer uma parceria com essas coisas. Mas a proposta do Senhor é: faça uma parceria comigo. Porque eu quero te dar essas coisas. Eu quero te levar para esse lugar. Eu quero te abençoar, mas é com o Senhor. Note que o Senhor tem que ser o mais importante, a presença de Deus tem que ser mais importante. E por fim, o fogo precisa continuar aceso. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito. Fala para a pessoa que está do seu lado: não apague a presença de Deus na sua vida. Paulo, ele usa essa figura ligada ao fogo. A ideia não é sufocar a atuação do Espírito Santo. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim, ó: há uma chama dentro de vocês. Há um fogo dentro de vocês. E o Senhor já acendeu essa chama no coração de vocês. Mas não deixa essa chama apagar. Não deixa esse fogo apagar. Sabe, o que apaga o fogo do Espírito Santo dentro do nosso coração? A descrença. Eu já vivi tanto, já fui tanto na igreja, já tive tantas experiências, queridos, a palavra de Deus diz que nós podemos ter água da presença ali nos pés, nos joelhos, mas o convite é mergulhar na presença. Então, não apague o fogo da presença de Deus com descrença, sabe, com desconfiança, quando você se decepciona com as pessoas, com decepções. Às vezes as decepções apagam a chama do Espírito Santo, com comodismo, sabe, venha sempre para a presença de Deus com expectativa. Uma hora na presença de Deus pode fazer em você algo tão extraordinário que você não conseguiu em anos. Um momento na presença de Deus pode gerar uma transformação na sua vida que em anos você não teve. Por isso que eu sempre falo, quando tem um retiro, quando tem qualquer coisa assim que tenha na igreja. Eu sempre fui assim, meus filhos também, a gente sempre manda os filhos para tudo que tem na igreja. A gente, quando tem coisa de mulher, eu vou. Teve o negócio dos homens agora, né? O acampamento de homens, o pastor e o Elmo foram. São sempre oportunidades, queridos, porque às vezes a gente fica tão preocupado em cumprir a nossa agenda, os nossos compromissos, os nossos afazeres, e a gente fica ali, naquela loucura. Mas às vezes um momento na presença de Deus pode mudar toda a sua vida. Sabe, eu sempre digo, as coisas na casa vai ter sempre, os compromissos vão ter sempre, a gente sempre vai ter compromisso. Mas qual a prioridade que nós estamos dando para o nosso crescimento na presença de Deus? Então, 1 minuto na presença de Deus pode mudar tudo. Pode mudar toda a nossa vida. Nenhum esforço humano pode competir com a presença de Deus.
Sabe, às vezes você está lá loucamente estudando, trabalhando para procurar soluções, né, para melhorar. E tá certo, a gente precisa trabalhar, precisa buscar as coisas que a gente sonha. Mas nunca faça isso sozinho. Porque às vezes na presença de Deus, uma ideia que Deus te dá pode mudar toda a sua vida. Pode mudar toda a sua história. Sabe aquele negócio que talvez você pense, eu quero abrir, quero fazer desse jeito. Já consultou a Deus? Já perguntou, Senhor, como que o Senhor faria isso aqui? Sabe, me dá estratégia, Senhor, me dá capacidade, me dá visão. Queridos, o Senhor é o arquiteto desse mundo. Um Deus tão poderoso que criou coisas tão grandiosas, tão pequenininhas, extraordinárias. Você acha que Ele não pode mudar a nossa história assim? Por isso que a presença dele na nossa vida é o que nós temos de mais precioso. Então hoje nós somos o altar do Senhor. Antigamente o fogo se acendia no tabernáculo, né? No altar do tabernáculo. Mas a partir de Pentecostes, o fogo deixou de estar no altar e passou a habitar nos nossos corações. Então hoje o altar sou eu. Fale, hoje o altar sou eu. E só você tem a capacidade de colocar mais lenha nessa fogueira. Ou jogar água nela. Com incredulidade, vivendo de qualquer jeito. O Espírito Santo não procura igrejas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Ele não está procurando ser a nossa igreja perfeita. Ele está procurando pessoas com coração disponível. Sabe, eu me lembro de uma vez que a gente chegou, de um encontro do Congresso de Adolescentes. E lá teve o maior avivamento que eu já vi na minha vida, em 22 anos de convertida. Não foi dentro de um culto de domingo, o maior avivamento que eu já vi. Não foi numa reunião de pastores, já tive muitas pastores, líderes, tudo assim, a gente já teve muitas reuniões. O maior avivamento que eu já vi na minha vida, parecia que eu estava vendo Pentecostes, estava lendo Atos, parecia. Aqueles adolescentes todos no chão. Para quem tem adolescente, conhece adolescente, nós trabalhamos 14 anos com adolescentes. A gente sabe, o adolescente ele gosta de se esconder, né? Como é que eles tiram foto? Olhando para baixo. Eles não gostam de se expor, faz parte da idade. Nós começamos a ver o mover do Espírito Santo naquele lugar, queridos. Nós tínhamos que pedir para os adolescentes parar de orar. Você tem noção do que é isso? Eu falar, querido, você não pode orar agora, por favor, você não pode. Você precisa sentar e ouvir a palavra agora. Pastora, eu estou sentindo de orar. E daí ele começava a orar pelo do lado, e o do lado começava a se mover, e o outro caía. Queridos, eu o pastor, e todos os pastores estavam lá, nós ficamos 1 hora orando por adolescente. Chegou uma hora, eu falei, Senhor, eu não aguento mais orar. Senhor, eu estou cansada. Eu já não tinha mais fôlego para orar. E o Senhor foi nos enchendo. Era um mover naquele meio. Era um mover, queridos, que eu nunca tinha visto na minha vida. Nós voltamos para casa daquele congresso. Só eu e o pastor estava de carro. Os outros adolescentes todos em ônibus. Na época a gente sempre vai de carro. Nós coordenamos aqui a nossa região. E nós voltamos, e no carro a gente voltou impactado, e a gente chorava, e a gente não conseguia conversar sobre, e aquela doce presença do Espírito, e eu recebendo nos meus grupos dos ônibus, adolescente tendo unção de riso, adolescente chorando, e eles voltaram movidos. Mas um avivamento, ele não é só marcado por aquilo que acontece naquele momento. Um avivamento é marcado pelos rastros que ele deixa, mas também pelo fogo que nós alimentamos. A Europa teve muitos avivamentos e hoje ela está muito fria. Deixaram o fogo apagar. E eu falava, Senhor, eu tenho 3 adolescentes dentro da minha casa. Senhor, eu quero ver os frutos desse avivamento dentro da minha casa. Queridos, os nossos filhos estão aí na igreja. Tudo aquilo que você vê, o Cauã, a Júlia, a Aloísio hoje, né, pregando, compartilhando, eles não faziam do jeito que eles fazem. O pastor está aí, está de prova. O Cauã, ele nem gostava de falar. É para ele fazer um teatro, para ele falar. Ele falava, mãe, eu não gosto. Eu gosto de bastidores. Eu gosto de tocar bateria. Eu gosto de cuidar das coisas do som. Eu não gosto de falar. Era sempre assim. Era sempre a gente colocava para fazer, para estimular a servir. Mas não gostava. A partir daí, queridos, a Júlia chegou. A Júlia é super na dela. Ela abriu um pequeno grupo na escola. Ela abriu um pequeno grupo de adolescentes na escola, na hora do recreio, sabe? Vários adolescentes ali receberam a palavra através dela. A Aloísio começou a se aprofundar no devocional. O devocional deles mudou, nunca mais foi o mesmo. O Cauã teve um boom na vida dele. O Cauã, ele não lia a Bíblia como deveria ler, né? Como quem é pai de adolescente sabe, por isso não desista, persista, né? E o Cauã, a gente chegava no meio da madrugada, o Cauã lendo a Bíblia, o Cauã chorando, a gente chegava em casa, o Cauã na presença de Deus. Rastros de um avivamento que passou.
pela vida deles. E até hoje a gente vê, e o Cauã fala, mãe, eu não quero deixar a chama do Espírito apagar. E até hoje ele busca a presença, ele ora, até hoje as meninas fazem devocional. Por quê? Porque passou um avivamento. E deixa eu dizer para você, quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei, Senhor, por que nós não recebemos isso? Por que, Senhor? E o Senhor me disse uma única coisa. Foi muito chocante para mim. O Senhor falou, eu respondo a fome e sede. E essa geração que você viu tem fome e sede pela minha presença. Então a mensagem, o centro da mensagem nessa manhã é que você tenha fome e sede pela presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outro desejo do seu coração. Para finalizar, tem um pregador inglês chamado Tozer, e ele fala assim, se o Espírito Santo fosse retirado das igrejas hoje em dia, grande parte do que fazemos continuaria acontecendo e ninguém perceberia a diferença. Porque muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, mas nós não estamos vivendo aquilo que nós temos direito como filhos de Deus. Então a igreja não nasceu por causa de uma estratégia. A igreja não existe para arrecadar dinheiro, para ser mais próspera apenas. Ela nasceu porque Deus desceu em forma de homem. Como eu falei, tudo, querido, a bênção financeira, a prosperidade, bênção familiar, tudo isso faz parte, sabe? Mas o objetivo da igreja é o quê? Ligar o homem a Deus, levar o homem para mais perto de Deus. Então não foi um bom sermão que inaugurou a igreja. Ai, aqueles homens eloquentes, que eram ótimas pessoas assim, que falavam muito bem. Jesus escolheu 12 homens simples. Pedro mesmo, que foi considerado, pela história da igreja, o pai da igreja. Pedro era um homem extremamente simples, mas quando o Espírito Santo tomava aquele homem, ele pregava mais sábio do que muitos estudiosos. Então, o Espírito Santo está aqui nessa manhã e eu quero convidar você a se colocar de pé nesse lugar. E eu quero convidar você a desejar a presença do Espírito Santo nessa manhã, falar, Espírito Santo, acende um fogo. Talvez você não tenha tanto desejo como aqueles adolescentes tinham naquele lugar. Talvez nós como igreja não estamos com o coração desejando tanto a presença de Deus como aqueles adolescentes estavam naquele momento. Mas eu digo para você, querido, eu quero ver como em Pentecostes. Eu quero ver a presença de Deus, sabe? Para finalizar essa palavra, uma semana, um mês antes aquele retiro de adolescentes, eu vi na televisão um avivamento que estava acontecendo nos Estados Unidos. E eu dobrei os meus joelhos na sala da minha casa. Eu disse, Senhor, eu não quero morrer sem ver um avivamento, Senhor. Eu não creio que o Senhor está apenas naquele lugar, naquela nação. Essa nação, Senhor, os Estados Unidos é berço de tantos avivamentos. Mas, Senhor, tem promessa sobre o Brasil, tem palavras sobre o Brasil, Senhor. Senhor, eu quero viver, Senhor. Eu me lembro que eu dobrei meus joelhos na sala e eu chorava e eu dizia, Senhor, eu quero viver um avivamento aqui, Senhor, no meu país. Senhor, eu quero viver um avivamento, Senhor, na minha nação. Eu quero ver um avivamento dentro da minha igreja, Senhor. E o Senhor me levou um mês depois. Me levou para aquele retiro de adolescentes, onde mais de 300 adolescentes foram tocados pela presença de Deus, como Atos dos Apóstolos, como lá no Pentecostes. E o Senhor me diz, eu respondo à fome e à sede. Eu respondo à fome e à sede. E eu quero perguntar para você nessa manhã, como está a sua fome e a sua sede pela presença de Deus? Como está a sua fome e a sua sede pela presença de Deus? Se você está sem fome, sede, fale, Senhor, me dá sede, Senhor, me causa sede, Senhor. Senhor, eu ando frio mesmo. Senhor, eu ando distante mesmo da tua presença. Senhor, eu ando aquém mesmo. Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Vai falando para Deus, querido. Fala, o Senhor, Ele gosta de escutar o teu coração. O Senhor, Ele quer andar em parceria com você. O Senhor quer andar junto com você. Você não está sozinho. O Senhor quer te encher. Porque a partir do momento que você for cheio, querido, você não vai andar, você vai correr.
Sabe, tudo aquilo que talvez você tenha se arrastado na sua vida, tudo aquilo que tem sido difícil, pesado, quando o Senhor te encher e você transbordar da sua presença, esses pesos vão cair por terra e você vai correr, você não vai se fadigar, você vai viver na presença de Deus. Um dia na presença de Deus você vai viver muito mais do que tudo que você já viveu até hoje na sua vida, e isso é promessa para você. Por isso vem, fala: Senhor, vem, me enche, Senhor, me enche, Senhor, me enche, Pai, da tua presença, me enche, Santo Espírito de Deus. Eu quero mais de ti, Deus, acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti. Não há outro lugar onde eu queira estar, não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar, não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus, eu quero mais e mais e mais. Eu quero mais de ti. Oh, Senhor, nós queremos mais da tua presença neste lugar, Senhor. Vem neste lugar e enche-nos, Pai. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E
para terminar, talvez hoje você tenha vindo aqui buscar respostas, uma cura, um milagre. Mas Lucas 24:32 diz: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? O desejo do nosso coração ao sair daqui nessa noite, mais pela busca de qualquer coisa que a gente talvez esteja buscando, deve ser: Santo Espírito, acende novamente em nós o fogo no nosso coração. Amém, queridos? Senhor, na Tua presença nesta manhã, Senhor, nós entregamos o nosso culto racional, Pai, mas não queremos esquecer que a nossa missão está apenas começando, Deus. Tudo aquilo que nós recebemos hoje de Ti, da Tua presença, Pai, ela deve se refletir no dia de amanhã. Hoje o culto termina, Pai, mas amanhã a missão continua de brilharmos a Tua luz, de levarmos a Tua presença aonde nós formos, Pai. Por isso que hoje, Deus, nós clamamos: acende este fogo em nosso coração, acende este fogo em nosso coração, porque o resultado de um avivamento é uma vida transformada. Quando Jesus entra no nosso coração, nós não conseguimos mais ser os mesmos, e hoje, Deus, nós não queremos mais ser os mesmos. Nós queremos refletir a luz de Cristo Jesus. Oh Deus, vem sobre a semana de cada irmão, cada irmã que está aqui neste lugar. O Senhor sabe das angústias, o Senhor sabe das necessidades, Pai, mas que mesmo no meio do caos, o Senhor possa nos encontrar de joelhos, quebrantados na Tua presença, debruçados na Tua palavra, lendo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós na Bíblia, compartilhando uns com os outros, meditando na Tua palavra, incentivando-nos, encorajando-nos uns aos outros, Pai, a permanecermos firmes. Por isso, Deus, nesta manhã nós Te louvamos e nós Te agradecemos e nós Te engrandecemos, Pai. Nos transforma, Senhor, nos faz de novo, se necessário for. Amém, amém, amém. Quero convidar você a olhar para uma pessoa aí do seu lado e você compartilhar a bênção com ela e dizer assim, ó: que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Diga para ele: ei, hoje o culto acaba, mas amanhã a missão continua. Amém. Deus te abençoe, querido. Não sai daqui sem abraçar pelo menos uma